O objetivo desta aula é demonstrar que a lei de ação e reação decorre da bondade do nosso Pai. É uma lei de justiça, que nós criamos a nossa própria felicidade ou desventura, que não há castigo na lei de Deus, mas tão somente educação. Entender a diferença que existe entre a prova e a expiação. Ver a importância do cuidado com os nossos sentimentos e pensamentos. Entender também que o nosso futuro depende da nossa conduta. Provocar com tudo isso uma reflexão sobre as nossas ações. Vimos na aula anterior que pensamento é força e vontade é poder. Vimos também que existe um fluxo e refluxo na natureza, que tudo são ondas. Aprendemos que existem corpos espirituais além do corpo físico. Porém, dominar os outros é força. Dominar a si mesmo é o verdadeiro poder. O pensamento e a vontade são poderes do espírito e agem no meio ambiente dando-lhe formas e propriedades. São forças atuantes e provocam alterações vibratórias, interagindo no meio, dando-lhe cor, movimento, som, forma e várias outras características. O pensamento vem sempre acompanhado de uma emoção. Este personagem do mundo virtual Second Life caminha pelas ruas virtuais de Kyoto. Mas os movimentos do avatar não são controlados pelo clique do mouse, e sim pela concentração do participante. Eletrodos ligados à cabeça detectam alterações nos impulsos elétricos relacionados à atividade do cérebro. A informação é interpretada por um computador. Em outras palavras, é só pensar com força em ir para a esquerda e o personagem virtual vira à esquerda. O importante é a concentração. Não se pode pensar em mais nada, diz este estudante. A utilização no Second Life, o mundo virtual que imita o mundo real, é apenas uma das muitas maneiras de se usar essa tecnologia. Mas o objetivo mais sério da pesquisa é ajudar pessoas com paralisia para que tenham mais liberdade, usando computadores para fazer tarefas apenas com a força do pensamento. Quando as pessoas estão paralisadas, é claro que suas vidas ficam mais limitadas, porque não podem usar as mãos e os pés. Mas com essa tecnologia, podemos interpretar a intenção delas de se mover, dando oportunidade para que elas abram seus próprios negócios ou falem com outras pessoas na internet, diz este pesquisador. Isso ainda está longe de acontecer, mas os pesquisadores da Universidade de Kyoto esperam que um dia uma tecnologia semelhante possa ajudar a criar partes do corpo cibernéticas que também possam ser controladas apenas com o pensamento. Vimos também que somos constituídos de vários corpos espirituais, cada um deles desempenhando uma função principal com uma energia disponível para sua aplicação. O corpo físico tem a função de agir no meio material, dispondo de uma força física, muscular para isso. O corpo astral tem a função de sentir, e é impulsionado pela força do desejo, da curiosidade, para movimentar as ações através da energia emocional. Corpo mental tem a função de pensar, raciocinar, entender através de força de pensamento. O corpo casual tem a função de refletir para o corpo mental os resultados das ações passadas, as causas e consequências, memorizando e armazenando o aprendizado realizado. O corpo intuicional tem a função de trazer as percepções captadas diretamente da centelha divina, da força criativa. O corpo espiritual tem a função de movimentar a vontade do espírito, que difere profundamente do desejo, o qual vem das emoções do corpo astral.
E, finalmente, o corpo divino, que envolve diretamente a centelha divina, é responsável por determinar as decisões do eu maior, da centelha divina, ou seja, é o Verbo divino. As qualidades de um pensamento. Temos então os resultados de nossos pensamentos e sentimentos. Por exemplo, um sentimento de devoção, de religiosidade, expressa-se pela cor azul. Um de cólera, de ódio, na cor vermelha, zigue-zagueando. Um de raciocínio, na cor azul. Uma emoção de violência, de rancor, emite relâmpagos. A maldade expressa-se na cor preta. A nossa intelectualidade mostra-se no amarelo. O amor e a afeição na coloração rosa. E quando estamos em oração ou em meditação, circunda-nos pétalas em bonita geometria. Atestamos que as emoções e pensamentos têm vida de inúmeras maneiras. Como podemos ver nos cristais de água congelados dos experimentos do Dr. Masaru Emoto, nas plantas sensitivas testadas pelo FBI, nos animais sensíveis, nas fotografias Kirlian, nas pinturas mediúnicas e materializações, bem como as doenças psicossomáticas. Temos então as doenças psicossomáticas, onde o resfriado acontece quando o corpo não chora. Surge a dor de garganta quando não conseguimos comunicar as nossas aflições. O estômago arde quando as raivas que temos não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentimento da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas do corpo ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. O coração infarta quando a ingratidão chega perto. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. A febre esquenta quando as defesas detonam a imunidade. O poder do pensamento mostra que os pensamentos negativos envenenam a vida. Os pensamentos de preocupação, ansiedade, raiva, temor são forças que destroem a harmonia, a vitalidade, o vigor e a habilidade de agir. Enquanto que os pensamentos positivos de bom humor, de alegria, coragem, curam, acalma, aumenta a criatividade, a eficiência e o discernimento. Pelo poder do pensamento podemos ser felizes ou não. A escolha é nossa. A terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação, diz que a força representa a interação física entre dois corpos distintos ou partes distintas de um mesmo corpo. Ou seja, a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Portanto, as duas forças têm sempre a mesma natureza. Onde e como agem as forças do pensamento e do sentimento? Agem como ondas de fluxo e refluxo, pois pensamento e vontade criam ações. Quando se pensa ou se emociona, libera-se energia e, portanto, há choque do retorno. Porém, o choque retorna em função do tempo, que é imediato no plano material, instantâneo, para aprendermos que existe o retorno.
temporizado no plano espiritual, e como se absorve o choque de retorno, em função do íntimo de cada um, ou seja, depende da vontade, do livre-arbítrio, das conquistas individuais. Pode-se amortecer o choque de retorno ou ampliá-lo. Como funciona o tempo na nossa vida? A definição de tempo dada por Galileu Galilei em Uranologia Geral, na Gênese de Allan Kardec, diz o seguinte: tempo é a medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Portanto, no plano físico, reações das ações são diretas e imediatas, portanto absolutas e determinadas, instantâneas. No plano espiritual, as reações das ações são atemporais, relativas com as conquistas que podem ser atenuadas ou agravadas com o tempo. Chico Xavier conta que uma pessoa que deu um tiro no coração de outra pessoa com 20 anos de idade pode ter 4 condições de resgatar sua dívida. Primeira, nasce e vive de forma irresponsável, maldoso, malicioso, malandro e metido em tráficos de drogas, de pessoas. Tudo o que é do submundo. Logo cedo, nem chega aos 20 anos de idade, se mete numa briga e logo recebe um tiro certeiro no coração e morre. Segunda possibilidade. Nasce e vive de forma comum, não faz nada de bom, vive mais ou menos, tira proveito das situações, é de vida improdutiva. Quando está com 20 anos de idade, passa num bar, surge uma briga, ele não tem nada a ver com isso, porém sobra um tiro que lhe acerta em cheio o seu coração e morre. Terceira possibilidade. Já nasce e vive uma vida normal. Estuda, trabalha, tem família, é esforçado e já não faz mal a ninguém. Chega aos 40 anos de idade, tem um infarto do miocárdio, passa por uma cirurgia, sofre longa recuperação, porém sai vivo. A condição: nasce e vive uma vida exemplar. É bom de coração, se dedica ao próximo, está sempre disposto a ajudar. Com 40 anos de idade, está andando pela rua. Sente uma pontada no peito, se curva um pouco, titubeia, recupera-se logo e segue em frente. Aquele que é materialista não entende essa lógica de atemporalidade da lei da causa e efeito. Pensam apenas na vida presente e não relacionam os problemas atuais com as ações passadas. Essa verdade é absurda para os materialistas, pois não entendem a reencarnação. Não sabem que o karma é acumulativo e não imediatista, que a lei da misericórdia divina vai liberando seu retorno conforme o espírito tenha condições de o receber. Somos livres para plantar, porém determinados a colher o que plantamos. Isto é, lei de justiça universal, ou seja, é lei de equilíbrio universal. Para entendermos a relação entre livre-arbítrio e determinismo da lei, temos que entender que existe um plano diretor para a evolução humana onde a lei impele a evolução. Ou seja, a necessidade obriga a aprendermos. Portanto, só é livre quem age, pensa, sente e vive de acordo com a lei. Se seu viver estiver em desacordo com a lei, estarás determinando a receber o que te desagradará e sentirá preso às consequências. As leis de Deus são educativas e não punitivas. Para haver a evolução e o despertamento consciencial, ocorre antes o impulso da necessidade e da curiosidade.
Estes impulsos movimentam a vida. O livre-arbítrio possibilita escolher e testar opções, que podem estar de acordo ou em desacordo com as leis de Deus. As leis são justas e tolerantes, e muito elásticas no tempo. Como é a sua vida? A vida de uma determinada pessoa é o resultado das forças e energias movimentadas no presente, bem como no passado remoto, pela própria pessoa, a qual ela pode corrigir, se alinhar com as leis de Deus, integrando-se a elas, ou reagir e se rebelar contra elas, permanecendo indefinidamente cobrada pela lei, karma ou causa e efeito. Ricardo Boff pergunta ao Dalai Lama: Vossa Santidade, qual é para vós a melhor religião? E o Dalai Lama responde: A melhor religião é a que te aproxima de Deus, é a que faz de ti uma melhor pessoa. Tudo que te enche de compaixão te torna mais sensível, mais desapegado, mais amável, mais humano, mais responsável, mais respeitador da ética. A religião que fizer tudo isto por ti é a melhor religião. E continua: Meu amigo, eu não estou interessado na tua religião, ou se tu és ou não religioso. Para mim, o que é importante é a maneira como ages com os outros, a tua família, os teus colegas de trabalho, tua comunidade e todo mundo. Lembra-te que o universo é o eco das nossas ações e dos nossos pensamentos. A lei da ação e reação não é exclusiva da física. Ela está presente também nas relações humanas. Se eu ajo com bondade, recebo bondade. Se eu ajo com maldade, recebo maldade. O que os nossos avós nos disseram é a pura verdade. Receberás sempre o que desejas aos outros. Ser feliz não é uma questão do destino, é uma questão de opção ou de escolha. E finalmente ele disse: Toma cuidado com os teus pensamentos, porque eles tornar-se-ão palavras. Com as tuas palavras, porque elas tornar-se-ão ações. Com tuas ações, porque elas tornar-se-ão hábitos. Com os seus hábitos, porque eles formarão o teu caráter. Com o teu caráter, porque ele formará o teu destino. E o teu destino será a tua vida. Não há religião maior do que a verdade. Agora, para aqueles que adotaram o alinhamento com a ética cósmica, os resultados são de felicidade absoluta, porém em luta constante para o seu autoaprimoramento. Já no passado conhecíamos a cidade espiritual de nosso lar, que era uma cidade hospital. Hoje sabemos de outras cidades, centenas delas, cada qual com sua função. Vejamos, por exemplo, Aruanda, uma cidade que reúne os espíritos afins com a proposta divina. Lá abrigam-se mais de 10 milhões de espíritos, de forma permanente, e outros 5 milhões itinerantes, que diariamente vêm para as universidades, centros de treinamento, visitas a museus e a teatros. Para os que não aceitam se submeter às leis de Deus, os poderosos e prepotentes, que não conseguem entender a essência da vida, a angústia e a solidão, a dor e o sofrimento, serão suas companhias eternas, ou pelo menos enquanto se mantiverem assim. Rebelando-se contra Deus e sua criação, repudiando aos que não se lhes submetem aos seus nefastos comandos, vivendo na eterna transição de planeta em planeta,
até se reajustarem. São os anjos decaídos. Por nossa maneira de pensar e sentir descontrolada, criamos uma psicosfera doentia na Terra, onde resultam enxaquecas repentinas, náuseas, falta de oxigenação, tontura, alterações de humor instantâneas, alterações no bem-estar íntimo sem razões plausíveis, irritações ocasionais sem motivos, sentimentos de agressividades, ansiedade, tristezas súbitas, indisposição contra alguém sem ocorrência que justifique. Eis alguns dos episódios que podem ter origem na natureza psíquica dos ambientes. A palavra mal conduzida tem sido uma das mais frequentes formas de fragilizar nosso sossego interior. A perfeição. A evolução eficaz pode ser encarada como o conhecimento permanente e ininterrupto das leis de Deus, onde o ser vai ser, integrando ao cósmico como parte de Deus e não ficando à margem do caminho. Sedes perfeito como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. O que eu faço, vós podereis fazer muito mais. O magnífico poder da oração se expressa pelo seu viver, ou seja, dependendo do que você vive desejando e do que você vive pensando, você nisso se transformará. E você conseguirá ser e ter aquilo que está em sua mente, em seu coração, pois você está se auto-esculpindo continuamente. O seu desejo é uma prece que você faz continuamente, o tempo todo. Trazemos registrados em nós as marcas do passado, as conquistas, boas e ruins, que marcaram nossa existência. Daí resultam as afinidades e antipatias inatas. Nossas ações do passado estão registradas no nosso íntimo, clamando por reações, iguais e contrárias àquelas que emitimos, pois assim é a lei. Por isso, atraímos aqueles que nos batem e esfolham, bem como aqueles que nos protegem e amparam, pois tudo isso está escrito em nós,